Fala pessoal, tá começando o Advanced Cash, um programa idealizado pelo Terra que traz conversas com as mentes mais relevantes do mercado, explorando tendências, estratégias e histórias que estão moldando o presente e o futuro dos negócios. Eu sou o Eco Moliterno e eu tô aqui hoje com Yuri Maia, diretor de estratégias de marca do Mercado Livre. Muito bem-vindo, Yuri. Obrigado, Eco. Prazer enorme estar aqui. Principalmente aí tá conversando contigo. Obrigado pelo convite. Vai ser bem bacana aí nossa conversa. Boa, não. O prazer é todo meu. E eu queria entender, a gente usa muito na Accenture vocês como um dos melhores e mais bem-sucedidos exemplos de horizontalização. Deixa eu começar de novo. A gente usa na Accenture vocês como um exemplo de um dos negócios mais bem-sucedidos de horizontalização do business, né? Vocês nascem lá atrás, século passado, inclusive, focado numa questão ali de leilão online, expande para e-commerce, hoje está na parte financeira. Nem dá muito mais para encaixar, para definir vocês com um rótulo só, né? E eu queria te ouvir, né, nessa lógica de expansão, como que você administra essa marca, né? Porque vocês estão cada vez menos no mercado e cada vez mais livre, né? Boa, Eco. Você sabe, a gente sempre fala, né, do ecossistema como um todo, o ecossistema Mercado Livre. E o ecossistema Mercado Livre, ele, além de ter, né, marcas em verticais específicas, em negócios específicos, né, como não só o e-commerce, mas fintech, com Mercado Pago, né, banco digital, né, também tem outras unidades, né, dentro do ecossistema que a gente não tem, né, esse consumer facing, né, de marca, né, como logística, sim, né? Logística hoje para a gente é uma grande unidade, né, quando a gente olha realmente não só o que entrega de proposta de valor para o Mercado Livre, para o ecossistema como um todo, mas é uma frente que foi, né, construída há muitos anos e é o nosso principal diferencial quando a gente, né, olha o todo. Além disso, enfim, outras verticais também, né, quando a gente fala do ecossistema, como o Mercado Play, né, streaming, né, Mercado Livre trazendo streaming gratuito, né, Mercado Ads também, né, a gente entrando dentro de retail media, enfim, que tem, né, força, esse crescimento potencial. Meli Mais, quando a gente fala de loyalty, ou seja, é um ecossistema que já está aí, vem crescendo, né, a gente, Mercado Livre faz esse ano 27 anos, né, a gente começou a operação em 1999. Sim. E essa construção, ela existe, obviamente, um plano, né, a gente vai construindo, vai desenhando, mas muito isso é focado no consumidor, né? Tudo que a gente faz no final, né, é focado no consumidor, como negócio, como marketing, como marca. E construir aí essa marca que o Mercado Livre é hoje, né, foram anos, né, de muito desenvolvimento. Você sabe, trazendo uma experiência aqui, né? Acho que eu nunca falei isso em nenhuma entrevista ou podcast. Bora, boa. Muito recente, aí há um mês, né, estava escrevendo um pouco da trajetória da construção de marca de Mercado Livre a partir do posicionamento novo que a gente começou a construir há 7, 8 anos atrás, né, com o Melhor Tá Chegando, né, trazendo aí nossa tagline, com o nosso propósito, né, de progresso, que também foi nesse momento, trazendo os assets de marca, né, muito mais presentes, com consistência. E estava olhando essa trajetória, né? E aí, obviamente, fazendo um paralelo, não só com o crescimento de marca, em KPIs de marca, em confiança, em preferência, em vários KPIs, mas também em crescimento de negócio. O que o Mercado Livre cresceu nos 7 anos, assim, é muito, né? Não só como incrível, força de marca, mas realmente como negócio, como business, né? Para toda a América Latina. E uma marca latina, né? Eu acho que isso é muito legal, como vocês incorporaram, entenderam e atendem, né, a cultura local. Você falou, né, do dia a dia das pessoas. Você dá um exemplo da minha vida. Eu levei outro dia o meu carro no mecânico para fazer uma revisão e aí o farol de LED estava com problema. Eu falei, esse farol aqui, você troca? O cara falou, não, compra no Mercado Livre, traz aqui, eu instalo. Já está incorporado no discurso deles, né? Eles já colocam isso, né? E como é que você mantém, né, falando dessa coisa do poder de marca, né? Porque é difícil, né? Como vocês perpassam muitos segmentos, você não tem, né, uma só que representa mais vocês, né? Como manter isso no imaginário das pessoas, né? Porque, inclusive, a questão do Meli, né? Você já tem uma intimidade, as pessoas já usam, né, esse apelido. Como fazer o Meli ser ainda mais próximo das pessoas do que já é e como continuar expandindo essa marca
não só, né, de presença, mas também regionalmente, né? Sim. Aqui são vários fatores, né, que a gente coloca junto. Primeiro, a gente traz a consistência e, enfim, nada novo, né, para o mercado, enfim, para as agências de publicidade, para marketing, mas que no dia a dia é muito difícil aplicar, né? Na teoria é muito fácil a gente falar, consistência de marca é fundamental para construir uma marca forte e para entregar mensagem para o consumidor. Mas aí quando a gente olha, por exemplo, por ano, por país, no Mercado Livre, a gente tem ali aproximadamente 30 campanhas no ano. Né, campanhas grandes, né, campanhas que vão para a TV, para o digital, para diversas plataformas. E a consistência ela é fundamental, porque o consumidor, né, o mecânico que você falou, enfim, e outros milhões de usuários que a gente tem, ele é uma única marca que ele está vendo. Não importa se é uma campanha em território de Fórmula 1, com Gabriel Bertoletto, com Franco, com Checo Pérez no México. Não importa se é uma campanha de promocional, né, com Marcos Mion ou com Ana Castela, não importa se é território de música, por mais que quando a gente constrói, né, os territórios, nossa estratégia ali naquele framework de comunicação, a gente tem objetivos específicos e às vezes cada território agrega uma audiência nova, não é no Mercado Livre acaba falando com todo mundo e alguns territórios acabam tendo um foco maior. A consistência ela é importante e isso no dia a dia com esse volume é uma coisa que tô toda hora olhando para a gente conseguir trazer isso. Fora isso, a gente tem também aí, que vem construindo já há alguns anos, ali 4, 5 anos, e agora realmente está mais maduro, são os territórios de marca, né, realmente mais sólidos. Né, a gente começou lá atrás com futebol, com patrocínios, né, específicos, a gente foi crescendo, né, agora a gente já está com o 3º ano com a Conmebol, né, patrocinando, né, os campeonatos da Conmebol dentro do território de futebol. Ano passado, Copa América, a gente patrocinou. Né? Agora a gente tem, né, desde do começo, na metade do ano passado, né, tem Neymar e Ronaldo também como parte ali da nossa estratégia dentro do futebol. Boa. Né? Quando a gente vai para território de música, né, a gente começou a construir ano passado o nosso festival proprietário, né, Fórmula 1, e aí conecta a Fórmula 1 muito o DNA do Mercado Livre relacionado, obviamente, à tecnologia, né? Mas também um território de velocidade. Né? Nossa tagline ali para as campanhas é Unidos pela Velocidade. Ou seja, esses territórios a gente vai construindo marca, né? Vai trazendo realmente o papel do Mercado Livre em cada território para também não ser um patrocínio pelo patrocínio. E, obviamente, enfim, a gente está falando de um varejo, né? O Mercado Livre não deixa de ser um varejo e cresce justamente porque é um varejo, mas como a gente traz propósito e traz o porquê ali no dia a dia. E pegando o gancho na velocidade, né, que está muito conectado com a marca de vocês, mas vocês entregam não só rápido as encomendas, como as campanhas. Eu acho impressionante com esse volume, essa escala que vocês têm, como vocês conseguem virar rápido, voltando mais atrás. Na pandemia, quando vocês mudaram o logo, né, pro comprimento dos cotovelos, da noite para o dia estava em todos os lugares, né, vocês conseguiram fazer isso. E agora na Copa com o Neymar, né? Saiu que ele estava convocado, no segundo seguinte vocês já estavam com uma campanha. Como é que orquestra tudo isso, Yuri? Como é que você consegue ter essa visão do todo sem perder a agilidade? O Mercado Livre como empresa, né, traz por si só agilidade. Assim, eu brinco às vezes que o Mercado Livre aí é uma empresa enorme, né, a maior empresa da América Latina. Saiu recentemente, né, em maio, se não me engano, o ranking da BrandZ novamente, né, e Mercado Livre está lá crescendo mais uma posição, a única marca da América Latina que está entre as marcas mais valiosas do mundo. E a agilidade sempre foi parte disso. E eu brinco, eu estava falando que eu brinco, que a gente é enorme como empresa, mas a gente tem um mindset de startup, né? Não que seja negativo, mas justamente o ponto positivo de fazer com que as coisas aconteçam muito rápido. Né? Quando a gente pensa aí comparando com, enfim, algumas empresas que são mais sólidas no sentido de definições de longo prazo, curto prazo, né? Muita coisa que em algumas empresas demoraria, sei lá, 1 ano para ser aprovado, para ser construído. No Mercado Livre, a gente acaba trazendo isso em 1 mês. Assim. Tem ideias como você trouxe, a mudança do logo. Quando começou toda a situação da pandemia, o Gaston, né, da Gut, trouxe lá para o Chan, né, essa proposta, a gente precisa fazer isso, né, trazendo ali realmente uma empatia pelo que está acontecendo aí com a sociedade. Sim. E a gente, como marca, e maior marca da América Latina, a gente precisa trazer alguma coisa. E foi, bora. E aí conecta com o time de produto. O time de produto ele é muito aberto a
trabalhar junto com o marketing, né? Viram que realmente aquilo geraria um impacto, aí muda a plataforma, muda a estrutura não só de site do app, mas acaba mudando um volume de operações e que você sabe, assim, hoje, por exemplo, a gente vê um pouco desse resquício, assim, né? Às vezes chega a apresentação, por exemplo, no Meli de parceiros, né? De outro. O logo ainda está com logo de Ainda Codo. tem o artigo, né? Você coloca no Google, né? Google Imagem, por exemplo, o logo Mercado Livre vai estar lá, obviamente, o correto, mas ainda vai estar lá o logo do Codo, né? Ou seja, fica esse histórico. Mas a agilidade é isso, assim, é muito de entender o que precisa ser feito, né? A gente fala muito de empreender assumindo riscos no Meli, né? No sentido de agilidade traz riscos para algumas coisas. E dentro de marca, o que a gente traz como, né, um ponto muito importante, mantendo a agilidade, é não abrir mão também da qualidade do que é entregue. Se eu, para entregar ágil, eu tenho que abrir mão de qualidade, aí a gente não faz. Ou a gente vai encontrar um caminho para fazer, mantendo a qualidade. Fazer por fazer acaba não sendo uma opção. Mas a estrutura que o Meli cresceu já traz essa possibilidade de uma maneira mais orgânica. Sim. Não existe um Yuri ter que quebrar barreiras para conseguir falar. Não, é tudo muito rápido. A gente fez ação em março, no Dia do Consumidor, que é o Risque Seus Dados, né? O Scratch the Data, que basicamente eram etiquetas, né, vindo do insight, né, de enfim, anular seus dados de embalagens, qualquer que seja, né, uma campanha educacional falando disso, para quando descartar, não estar seus dados em embalagens. E era uma campanha educacional para falar de tudo, né, não só de embalagens do Mercado Livre. E aí a gente fez uma ação de bora colocar então uma etiqueta, né, a Gut trouxe essa ideia, uma etiqueta que é tipo a etiqueta de raspadinha, Sim. que vai estar lá os dados da pessoa e ela risca e joga fora. E, obviamente, em cima disso, a gente fez uma campanha educacional falando de você pode comprar aqueles carimbos, você pode riscar com caneta normal, para as pessoas realmente trazerem isso. Foi muito rápido. Se a gente entra em outras empresas, essa parte de segurança, né, de dados mais sensíveis, demora para ter um processo de aprovação. A gente mandou para o time de segurança, né? A gente tem um time de segurança enorme no Meli, não só segurança tecnologia da plataforma, mas segurança de dados, de informação. E eles amaram, assim, não, bora, vamos junto. Que legal. E não sei, eu acho que 2 semanas a gente já estava gravando os conteúdos, imprimindo as etiquetas para a campanha ir para o ar, não sei, 3 semanas depois, 4 semanas depois. Não, é impressionante, né? Vocês não só falam com a cultura latina, mas vocês têm uma cultura interna também que se reflete no espaço físico. Quando a gente visita a Meli Cidade, é tudo junto, é tudo integrado, né? As pessoas numa mesinha ali trabalhando, não importa se é diretor, se está todo mundo ali, você não consegue ver essa hierarquização que muita empresa tem, dá para ver que vocês são muito abertos e essa integração com certeza vem disso, né? Queria que você falasse um pouco dessa cultura, né? O quanto isso se reflete nessa agilidade das campanhas. Muito. O Mercado Livre, quando a gente fala, né, de hierarquia, né, de processos, é um pouco fora da caixinha, né, assim, né, da estrutura tradicional. Eu, quando entrei no Mercado Livre, tinha muita coisa que eu olhava e falava, gente, mas calma, é assim mesmo, é isso? Né, tipo, onde que tá o Drive com toda a estrutura de arquivos? Não, Yuri, tá aqui, não tem a burocracia tradicional. E quando a gente fala de como o Mercado Livre cresceu, foi assim, né? O Mercado Livre começou com uma garagem, assim como grandes empresas de tecnologia. Sim. Uma garagem em Buenos Aires, né? A partir do Marcos Galperin, enfim, o Stélio brasileiro também fazendo parte ali do início, né? Do Mercado Livre. E quando a gente olha como a gente traz essa cultura no dia a dia, né? É muito baseado nisso, de sempre pensar no impacto, na escala, né? Obviamente, como DNA, né? A gente fala, né? Muito sobre isso, né? Tem, né? Vários cursos, né? O time é muito envolvido, a cultura ela é muito importante lá dentro. Mas para não entrar em frases de PowerPoint aqui, né? Porque, enfim, para a audiência aqui que está assistindo entender de uma forma mais simples, é muito sobre arriscar, é 100% sobre arriscar, né? Entender realmente o impacto do que está sendo feito, né? Entender, obviamente, dentro dos riscos, né? O que é que a gente controla e o que está fora de controle, qual que seria o impacto daquele risco. A gente traz isso de uma maneira muito clara.
focar 100% no consumidor, né? Seja para produto, seja para o que a gente coloca na van de mensagem, o que a gente coloca na caixa, o que vai no site, sempre pensando no consumidor, né? Do ponto de vista de mensagem, de atributo, né? Tudo agora que a gente está, né, construindo, né, pensando agora com a entrada, né, forte de AI aí como um fator importante de consumo para as pessoas, né? Não vou nem falar de construção de marca interna em marketing, mas para as pessoas. A gente já traz muita coisa pensando realmente na experiência do consumidor em relação a isso. E é isso que faz assim, a cultura mover não só rápido, mas manter a qualidade do que é entregue para as pessoas. E como que faz para expandir essa cultura para além dos limites da própria empresa, né? Porque agora, com toda essa questão do social commerce, programas de afiliados, né? Vocês estão tendo que levar isso para fora da melicidade, né? E, enfim, queria te entender e te ouvir. Depois eu quero falar de AI, Tá bom. que vai estar conectado com isso. Mas antes, né? Como é que você faz essa cultura permear outras pessoas que vão se juntar a esse ecossistema que você mencionou, né? Bom, você sabe que, enfim, afiliados para o Mercado Livre, para o mercado como um todo, né, para todas as empresas, assim, o potencial de crescimento de escala, por mais que hoje já tenha um impacto enorme, né, Mercado Livre a gente cresce, aí dado do ano passado, né, de um quarto para outro, mais de 400%, né, na quantidade de afiliados e criadores do nosso programa. E a gente olha, por exemplo, quando a gente olha a China, Ásia, o mercado de criadores e afiliados em geral, é um volume muito grande, né? Não gosto de falar essa palavra, mas é um exército de pessoas falando da sua marca. E não é só um canal de conversão, não é um canal de performance. Obviamente, entrega performance, mas não é só sobre isso. São pessoas que não são influenciadores grandes ou celebridades, né? São pessoas normais, vamos falar assim, falando da sua marca com um público que se sente muito próximo, né? Se identifica muito. E aí a gente trazer cultura, trazer propósito de marca, claro que é um desafio, né? A gente acaba tendo que, obviamente, dividir com eles, né? Dividir muito do que a gente tem aí de construção de marca, mas ao mesmo tempo aí como marketing, aí eu vou me colocar aí nesse lugar, Yuri, é abrir mão do controle. Sim. Né? Acho que eu brinco um pouco sobre isso, que é quase que um momento de terapia do marqueteiro na cadeira, sabe? Tendo que, como que eu abro mão desse controle? A gente vem, né, como marketing, publicidade, querendo controlar de alguma maneira, não no lado negativo, mas querer entender os dados da melhor maneira para ser muito mais assertivo, para ser mais pragmático. A gente quer controlar, por exemplo, a consistência de marca, como que está a caixa, como que está o logo, a van, né? A gente quer, na verdade, controlar justamente para entregar da melhor maneira. Quando você entra numa escala que é enorme, Colossal. Eu não estou falando que é aprovar, tipo, 1.000 conteúdos, 5.000 conteúdos, que AI ajudaria a fazer isso. Não, a gente está falando de né, milhares de conteúdos com formatos que são diferentes e que não passa nem por a gente, muitas vezes. Na maioria das vezes nem passa por a gente. Ou seja, precisa garantir muito isso, de entender o que é a marca, de conhecer o Mercado Livre. Por isso a gente faz muito evento, assim. Tem muito evento dentro do Mercado Livre. A gente convida, por exemplo, afiliados e criadores para ir para certos eventos nossos, como o Meli Music. O Meli Music tem uma área só para afiliados e criadores. Né? Cannes, né? A gente levou para Cannes afiliados e criadores também. Ou seja... Para fazer essa imersão na marca. Né? E está muito próximo, né? Obviamente, eles estão lá criando conteúdo para tudo isso, mas eles estão próximo da marca e muito próximo da gente, né? Entendendo tanto, né, para conteúdos educacionais, como que o Meli fala, como que a gente se posiciona, nosso propósito, mas também está vivendo no Meli Music, por exemplo, que a gente não está ali falando para eles, né? Como que é o Mercado Livre, mas eles estão vivenciando ali no dia a dia, na vida real, como que a marca ela fala com aquele público que está ali dentro do Mercado Livre Arena. E como você disse, né, monitorar tudo isso nessa escala já ficou humanamente impossível. Né? Cada vez mais a gente vai ter a ajuda da IA. E agora é hora da gente falar disso, porque quando a gente olha principalmente para social commerce, afiliados e criadores, a gente começa a ter os criadores de AI também. Isso está crescendo muito. Você falou da China, isso já é uma realidade lá e está chegando muito rápido e muito forte aqui.
Vocês têm, né, alguma visão de como incorporar isso? Vocês, em algum momento, planejam ter criadores de AI fazendo parte desse portfólio de vocês também, de afiliados? Hoje, quando a gente olha AI, né, como um todo, né, a gente tem várias frentes, né, desde produto, desde experiência, né, perguntas, né, de dúvidas de compradores, processo de troca, enfim. Como produto, a gente já tem muita coisa operando e vai crescer muito mais. Como marca, a gente usa tanto no nosso processo de produção quanto no nosso processo interno para trazer mais produtividade, mais assertividade. Quando a gente fala de afiliados, a gente tem ferramentas com AI dentro da própria plataforma que ajudam os afiliados, né, a construírem, né, seus conteúdos usando AI. Desde coisas simples, assim, de colocar legenda ou construir, né, os assets que vão dentro do vídeo. Né? A gente tem aí algumas ferramentas, na verdade, não só uma, que ajuda, né, os afiliados a construírem isso. Nossa, como marca, né, de ter um afiliado Mercado Livre que seja... Não vou falar um avatar, mas que seja construído a partir de AI, não. A gente não tem. Não vou te falar que nunca teria, porque nesse mundo Vai agora... saber, né? Não, e toda a construção, né, que a gente vem aprendendo, vem construindo, vem testando, e é tudo muito rápido. Sim. Não é que assim, juro, eu estava com o meu time quando, no final de maio, fiz um workshop. Eu já venho fazendo vários workshops com o meu time de AI, né? Desde mais inspiração até mais prático no dia a dia, na nossa operação, como a gente coloca, até realmente entrar em detalhes de produção com AI, convidando produtoras para falar com o time. Enfim, e eu tenho um documento, né, que ele é vivo, vamos falar assim, que é um AI Adoption, Legal. que já estava na 3ª edição. E eu cheguei para o time na 3ª edição e falei, gente, eu vou mudar o nome, porque Adoption já não é mais. Já não é mais. Já foi, né? Mas é meio que um guia do que a gente precisa fazer, melhorar, e é isso, assim. E vai mudando a cada 2 meses, assim. É muito louco. Eu estou mantendo ele vivo justamente para a gente ter essa noção do que vai mudando, o tempo curto que muda. Imagina, a gente vem de anos trabalhando com regras como, não sei, Brilliant Basics, né? Como... Os o clássicos, social, né? como o conteúdo de marca performa melhor em social. Né? Clássicos de campanha para TV para trazer emoção. Né? Qual é a fórmula, por mais que não tenha uma fórmula, mas que elementos precisa ter? E que muito disso sempre funcionou muito bem, mas demorava anos, né? 5, 10 anos com aquela fórmula. As fórmulas agora elas estão durando 2 meses. Isso, ao mesmo tempo que, pelo menos para mim, me instiga muito, me gera muito brilho nos olhos, né, de aprender, de buscar, ao mesmo tempo traz uma certa ansiedade, né? Tá, estou construindo algo agora, mas daqui a 2 meses muda tudo. E aí entra um pouco nessa cabeça de priorização que eu faço, enfim, mas está sendo incrível. E nessa história de mudar tudo, né, a gente está vendo cada vez mais, né, as LLMs, né, os agentes de IA, dando mais relevância para a opinião das pessoas. Então, assim como o meu mecânico fala de vocês, né, os afiliados falarem das marcas, isso também traz uma relevância maior na tão falada estratégia de GEO, Generative Engine Optimization, que está substituindo aos poucos o Search Engine Optimization, que era a forma como você disse, né, a gente se estruturava para os buscadores, né? Como você vê isso? Porque eu vejo vocês como um terreno muito fértil para isso, porque já tem muito review na plataforma de vocês. Se tem um lugar onde você quer saber a real sobre um produto ou um serviço, qualquer coisa, você vai lá para ver o que as pessoas estão falando, né? Como é que vocês estão incorporando isso nas estratégias, inclusive na estratégia de marca de vocês? Bom, então, hoje quando a gente olha, né, toda a transformação, né, tanto que o GEO, o próprio I/O, né, dentro de Google, mesmo construção de marca, tá? Branding como um todo, né, tem uma mudança muito forte. E é uma mudança que, assim, não é que abre mão, por exemplo, né, quando a gente fala de tráfego orgânico, não é que a gente abre mão de, por exemplo, SEO. O SEO a gente ainda está fazendo e tem que fazer, porque tem um volume, e por mais que a estratégia de conteúdo, né, de um para o outro muda totalmente, né, muita coisa que hoje é construída para otimização de SEO, ela pode ser também, né, otimizada. Sim.
E é algo que, às vezes, eu vejo algumas pessoas falarem, né? Principalmente quando a gente vê nas redes sociais, né? Esses gurus, né? Ai, rasga tudo. Eu falo, gente, calma, meu Deus do céu. Você pega uma pessoa que não está, né, tão familiarizada, fica desesperado. Mas hoje no Mercado Livre a gente traz isso, né? E opera em várias frentes. Seja na frente da, como você falou, da própria plataforma, com as milhões de reviews que a gente tem, né? E ali a AI ajudando a trazer realmente, direcionando as pessoas, né, para construir esse review, para trazer mais volume também, né? Seja quando a gente coloca também perguntas e respostas, né? Antigamente, você entrava para fazer uma pergunta para um vendedor, esse seu microfone, ele é 110 ou 220, um exemplo qualquer, tá? Porque isso já está no anúncio, é 110 ou 220. E, às vezes, obviamente, tinha vendedor que respondia em 5 minutos e tinha vendedor que, às vezes, não tinha uma estrutura que respondia no outro dia. Mas você está com pressa, você quer saber. E, às vezes, você saber na hora vai fazer com que você compre na hora. Claro. No outro dia, às vezes, você nem lembra mais, ou sei lá, nem quer comprar. E a AI ele ajuda muito, porque na hora ele já pega o histórico, já pega até outras respostas que foram feitas e vai responder. Isso, no final, quando a gente olha esse exército de coisas feitas, vai ajudar na estratégia de GEO de uma maneira muito... com impacto muito grande. E marca aqui é fundamental, né? Seja marca dentro do que a gente leva dos criadores e afiliados, né? Porque, querendo ou não, são muitas pessoas falando da sua marca, né? Como a gente comentou antes, né? Para um público que confia naquela pessoa, que entende aquela pessoa, que vê a relevância do que está sendo colocado ali, seja para um conteúdo mais emocional, no sentido de, não sei, vamos falar de música com criadores, né, e consumir ali música dentro do Mercado Livre, né, da plataforma de música do Mercado Livre, ou seja, por exemplo, transação pura. Né? Na hora que um afiliado, um criador fala que, compra esse microfone no mercado... Tô com hiperfoco no microfone, gente. Compra esse microfone no Mercado Livre que vai chegar amanhã com frete grátis, com 50% de desconto. E a pessoa vai ver que realmente ali está entrega o que ele precisa com benefício funcional, confia e compra. Tudo isso ajuda, né, toda essa construção. E marca, né, eu falei bastante isso em outros momentos, né, inclusive escrevi sobre isso. Marca aí entra com um papel também prévio, né? Porque por mais que... E aí vamos até saindo de GEO, quando a gente vai aí também para agente e-commerce, né? A LLM, os agentes, né, que vão fazer não só busca, mas a compra efetiva de um produto, ele não vai amar uma marca, né? Ele não vai preferir uma marca por questões aí cognitivas, mentais, né? E aí entraria mais num tema de neurociência, mas ele não vai ter esse layer. Ele vai buscar funcionalidade. Sim. Ele vai buscar melhor envio, melhor preço. Óbvio, ele procura confiança, né, de onde vai comprar, né, quais são as plataformas confiantes, com base em experiências prévias, né? A LLM nada mais é do que esse grande modelo preditivo, né, com base em coisas que passaram. Mas ele não vai trazer essa relação do consumidor com a marca. Quem vai trazer isso ainda são as pessoas. Ainda tem um fator humano, né? E vai ter, por bastante tempo, um fator humano antes do LLM trazer lá as recomendações, antes de um agente fazer uma busca para fazer uma compra na plataforma. O Edu vai lá e vai perguntar, quero comprar um relógio que entregue amanhã. A Cecília vai entrar e vai falar, queria comprar um tênis para minha filha de 3 anos e queria o melhor preço. A Renata vai entrar lá e vai falar, quero comprar Vênis para tirar mancha da roupa branca do uniforme do meu filho. São os estágios diferentes, né? E aí você indica, né? E você vai falar, você pode falar a categoria com benefício, e aí esse benefício vai fazer uma diferença, ou você pode falar a marca direto, a experiência que você tem com a marca, né? Porque você conhece. Claro. Né? Vênis, enfim, marcas que são marcas grandiosas, né? Marcas memoráveis, vão acabar tendo uma
a palavra não é privilégio, vão acabar se beneficiando disso. Uma relevância, né? Uma relevância muito maior. Porque, principalmente marcas que são sinônimos de categoria, marcas que as pessoas já confiam e talvez, mesmo se um LLM, um agente, sugerir uma outra marca, porque ou tá mais barata, ou, não sei, por algum motivo funcional, vamos falar assim, a pessoa talvez fale, enfim, vamos ver quando começar a ver dados, né? Quando isso escalar, mas eu tenho um palpite que, com certeza, sim, a pessoa vai falar que não. Não quero essa marca B ou essa marca C. Eu quero a minha marca, por mais que esteja, não sei, R$1 mais caro. Então, uma marca bem construída ainda vai fazer diferença por muito tempo, né? Mas também, assim como uma nova forma de construir marca, a gente também está vendo uma nova forma de destruir marca. Sim. Porque, ao contrário dos buscadores que só ranqueavam, né, de acordo com, enfim, critérios de busca, agora é conversacional. Então, você pode perguntar qual é a melhor, qual eu devo comprar, e qual é a pior e qual eu não devo comprar. Como que você vê, qual conselho que você dá para outros diretores de marketing, enfim, que estão lidando com esse novo cenário, para exatamente blindar, enaltecer mais, né, o que traz essa construção nova de marca, mas também entender esse risco iminente que está aí, né? Eu acho que o principal conselho, ele é o principal conselho desde sempre, desde que o marketing foi criado, assim, né? Kotler, vamos pegar Kotler, assim, o principal conselho é produto, né? É um dos P's lá, né? Sim. Assim, sem um produto que funcione, que resolva um problema, um produto precisa resolver um problema, seja um problema funcional, um problema emocional, um problema de... Tem que resolver alguma coisa, né? Qualquer produto que é criado. Ele entregando, resolvendo esse problema, uma dor, alguma coisa que a pessoa precisa. Ele realmente entregando o que promete. E ele funcionando de uma forma consistente, aí beleza, a gente consegue fazer marketing. A gente sabe, né, enfim, várias situações, né, de academia, né, de estudos, enfim, que marketing sozinho não vai resolver, né? Por mais que tenham cases de grandes marcas que foram construídas com um produto que não era talvez o melhor, mas não sustenta. Um momento vai cair, né? Sim. E agora, como você está falando, é tipo, esses momentos de queda vai ser muito mais rápido. Talvez nem chegue a acender tanto um produto que não funciona. Mas aí falando, então, acho que o principal conselho é esse, né? O produto tem que funcionar. Marketing não funciona para produto que não entrega tem que ter uma verdade, uma solução ali, né? real. E, obviamente, com um porquê, né? Por que aquele produto existe, o que é que ele vai entregar para a pessoa. Depois disso, o conselho é estar muito focada na escutar o consumidor. Hoje, mais do que nunca, a gente consegue escutar o consumidor a qualquer momento, qualquer hora e muito rápido. Né? Eu sou da época que... Não sou tão velho não, tá, gente? Mas... Tava falando isso pro meu time esses dias, que ninguém sabia o que era um fax. Nossa, vivemos isso. Eu comecei a trabalhar mídia e produção de agência, eu trocava a bobina do fax e mandava. Sabe nem o que é bobina. Não sabe nem o que é bobina, enfim. Mas hoje a gente tem acesso à informação, e assim, eu não estou falando isso porque estou no Mercado Livre, que o Mercado Livre tem dados, né, real time, vamos falar assim, mas mesmo outras indústrias, né, que não são indústrias de tecnologia, né, bem de consumo, enfim, qualquer outra, hoje com... Não só com AI, tá? Mas com o que a gente tem de painéis, possibilidades, enfim. A Century deve ter, não sei, milhões de soluções de dados, pesquisas que são momentâneas. E é importante a gente estar atento a isso e escutar, né? É importante entender e, no final, questionar o consumidor no sentido de entender o que é que a gente precisa refazer na nossa estratégia, né, quando ele não entende uma mensagem. Né? Já passou muito na minha vida várias vezes, mas na vida de outras pessoas de marketing, de agência, de ver, não sei, um resultado de um post-teste de uma campanha e ficar revoltado. Tipo, nossa, como assim a campanha estava linda? Né? Nossa, a música espetacular. Com, sei lá, todos os elementos, não só de craft, né? Mas de elementos estratégicos que eram necessários para engajar com o público. Como assim eles não entenderam? Como né? assim eles não entenderam? O que é que está acontecendo com as pessoas? Enfim. Mas é isso, não entendeu. E vamos e bora reconstruir, bora aprender e bora não só depender de dados, né, de dashboard, bora
conversar com as pessoas, né? Entender o que elas precisam, o que funciona, o que não funciona. Isso continua sendo também algo importante. O que muda agora é a agilidade. A gente não precisa mais ficar esperando uma semana, 2 semanas, um mês para ter um resultado de pesquisa. Já aconteceu, campanha minha de eu começar a campanha numa segunda-feira, na terça eu venho um dado assim terrível, desespero, tipo, meu Deus do céu, e a campanha ainda tinha umas 3 semanas para estar no ar. E eu falei, gente, não posso jogar esse dinheiro fora. E ir lá com a agência, reconstruir, né? Enfim, não refazer, mas ajustar. E, sei lá, 2 dias depois estava de novo no ar ajustada, aí testando de novo e sim, aí sim estava funcionando. E aí, vamos, não tem mais para que esperar tanto, sabe? E juntando um pouco do que a gente falou até agora, né? Falamos muito de latinidade, né? De cultura, tanto da região quanto da empresa, inteligência artificial. Você acha que o brasileiro tem que ter medo da inteligência artificial ou é a inteligência artificial que tem que ter medo do brasileiro? A inteligência artificial tem que ter medo do brasileiro, certeza. Sem dúvida. Não vou nem pensar muito para gente, eu acho que a máxima, né, um meme aí, mas que é a máxima aí da internet, que o brasileiro precisa ser estudado, vai ser ainda uma verdade por muito tempo. A gente aqui no Brasil tem um fator que tem um pouco, né, na América Latina como um todo, mas o Brasil ele tem um humor, né, essa coisa da diversão, de rir dos problemas, de rir do sofrimento, de criar de uma situação adversa, criar algo melhor, não melhor no sentido de mudar, mas não ficar nessa tristeza profunda porque algo ruim aconteceu. Sim. E a gente tem algo que é muito bom também, que é rir da gente mesmo. Assim, não é qualquer país que ri tão fácil de você mesmo. E o brasileiro tem isso como um grande diferencial. Em campanha a gente vê muito isso, assim, principalmente eu que estou atuando, né, na região toda, em 6 países diferentes. O humor, ele muda muito. Tem campanha de humor que no Brasil é incrível, na Argentina não. Você sabe, a gente falando agora de, enfim, né, futebol, né, todo esse momento aí prévio a junho e julho, teve uma campanha que Goethe Buenos Aires apresentou para uma data na Argentina, falando de futebol, e era no 4x4, né, 4x4, e a minha ideia lá muito bacana. E eu falei, gente, por que no final vocês não brincam, né, desse 4 com o Tetra, que a Argentina vai... Yuri, você está doido? O que foi? Não pode. Eu, como assim? Não, mufa. Gente, que mufa? O que é mufa? Mufa é tipo ficar falando as coisas da azar. Ah, entendi. Eles têm um otimismo, mas guarda para eles. Você não pode ficar falando. E a gente é o contrário, né? Enquanto aqui no Brasil, né, nossa campanha de futebol agora lá em junho, né, no mês passado, a gente voltava a 2002... com Ronaldo dirigindo uma van de volta para o futuro, vendo o Neymar, a gente fez o Neymar com AI, a carinha do Neymar criança com AI, e falando de Brasil celebrando 2002 e gritando aqui é o país do futebol, o oposto. A gente está falando de otimismo, do brasileiro otimista. Ou seja, é muito diferente. Nesse sentido, aí a gente tem um diferencial. E que no México também é outra coisa, tá? Na Colômbia é outra coisa. A gente fez a campanha da Colômbia com o Rames Rodrigues, que ficou linda. Mas se eu tivesse feito o mesmo formato criativo de campanha para o Brasil, obviamente com outra celebridade de futebol, né, outro jogador, não ia ter funcionado igual. E isso é bacana. Mas aí, voltando para o Brasil, é isso. Assim, a AI, tome cuidado, que o brasileiro vai deixar ela ali um pouco louca de, tá bom, ele tá... Isso que eles estão falando, leva em consideração, né, nesse meu modelo preditivo, não levo o que eu tiro daqui, mas vai ser divertido. E agora mudando totalmente, né? Porque vocês estão utilizando AI na operação de vocês, na logística, no programa de afiliados, para fazer o Neymar criança em todos os lados. Mas, ao mesmo tempo, vocês estão indo para o mundo físico. Toda a estratégia de entretenimento. Eu queria que você falasse um pouco disso, Yuri, né? A questão do Pacaembu, enfim, como é que vocês também estão migrando ao mesmo tempo para o mundo real, para o mundo tangível, né? E o que isso está trazendo para a marca? A tangibilidade da marca já é algo que a gente vem construindo há pelo menos 6, 7, 8 anos.
Porque a experiência que o usuário tem é totalmente virtual, né? Vamos falar digital, né? É no app, é no site. Você tem, né? O usuário tem uma interação ali. E quando a gente começou a construir os assets de marca, né? Enfim, bastante tempo, isso foi muito colocado na equação, né? Tá, então a experiência ela é digital. Como que eu torno essa experiência Real. tangível no mundo real? E aí foi daí que a gente começou a trazer as caixas, né? Trazer as bags, né? Trazer van como elemento, né? A gente não adesivava a van no passado. É muito louco isso, eu não consigo imaginar o mundo sem Sim, que você vê as por vans todos os amarelas. lados, Tipo, exato. como era antes, às vezes nem eu lembro como era. E tava lá dentro. Mas a van adesivada, enfim, ou seja, asset de marca, a gente traz, né, toda essa memorabilidade a partir desses assets físicos. E aí, de alguns anos para cá, a gente começou a amplificar isso, né? Tá, isso incrível, checked, né? O básico ali de marketing, de branding feito. Mas como que eu amplifico isso? E a gente já tinha entretenimento, né, como um território de marca, mas entretenimento é enorme, entretenimento é praticamente tudo. E a gente começou a segmentar, né, entender realmente qual que era o nosso foco. E aí veio muito a partir de Big Brother, né? Big Brother a gente começou a trazer dentro do território do entretenimento muito mais pela relevância cultural que é no Brasil isso, né? De usar um reality show para falar da marca, né? Nesse caso específico não tangibilizava no mundo real, mas dentro do território do entretenimento. E aí a gente começa a entrar muito forte no futebol. E aí o futebol a gente começou a ver a tangibilização da marca no mundo real de maneira muito simples, né? Placa em campo, ações que a gente fazia dentro de campo, né? Iniciativas que a gente colocava a marca aí sim no mundo físico com o futebol. E a gente vai amplificando ano a ano. E aí hoje quando a gente olha, a gente tem, né, o name right, né, do Mercado Livre Arena Pacaembu, que é justamente, né, primeiro, tá no território do entretenimento, seja via esportes, música, mas Total. principalmente como ambiente ali para as pessoas. Né? Muita gente eu não tinha essa percepção, muita gente manda mensagem dizendo que corre, que usa muito a pista de corrida do Mercado Livre Arena, né? A própria piscina, ou seja, não é só pelo esporte ou pela música, é justamente pela experiência social ali da cidade, usufruindo, né, o Mercado Livre Arena Pacaembu. E aí, dentro disso, a gente conecta com o Meli Music, né, bota o Meli Music dentro do nosso território de música de uma maneira tangível, criando a experiência dentro do território de música, que é um outro território que, por mais que está ali dentro do entretenimento, é enorme também. E a gente começa a entender como tangibilizar isso e a gente vai trazendo outras ações, né? E a gente vai entendendo como o Mercado Livre, além da caixa, da entrega, além da van, consegue criar esse momento, esse ponto de contato, né, fora da tela do app ou do site com as pessoas. E é bem legal, assim, no Meli Music, e é muito bacana isso. Eu sempre fui uma pessoa muito cética para brindes. Tá. Né? Tinha um trazia, não, vamos fazer esse brinde para o Meli Music, ou esse brinde para colocar num jogo, ou em alguma ativação da Comebol. Gente, brinde, né? Não é jogar dinheiro fora. Como é que escala isso? Enfim. Meli Music era um lenço. Eu juro para você, tava lindo, mas era um lenço. Acabou rápido, galera pedindo, e aí a gente tinha lá uma ativação, né, na área fora, e a galera com brinde postando, sabe? Eu falava, nossa, tá bom, então vamos. Né? Com o Meli Music com a Ana Castela, né? O chapéu da Ana Castela, Virou, amarelo, sucesso, todo mundo queria. Não tem nem mais o meu, que eu tive que dar o meu pra alguém. Que Mas tangibiliza ali, né? Um contato isso. real da marca com as pessoas. Para terminar, queria terminar com a tagline de vocês, o melhor está chegando. O que ainda está chegando do Mercado Livre que você pode contar nesse futuro próximo, mais para frente? Tá chegando muita coisa, assim. Tudo que a gente faz, né? A gente sempre traz essa evolução, né? De conseguir construir algo maior no sentido de impacto, né? Toda campanha que a gente faz, eu sei que é o briefing impossível, tá? Mas toda campanha que a gente faz, o que eu sempre puxo e a gente conversa muito é que a gente precisa trazer memorabilidade, assim. Eu não quero, por mais que a gente, obviamente, investe bastante em mídia, mas eu não quero que as campanhas, a construção de marca, ela dependa só da mídia. Tá. Eu quero que a memorabilidade não venha só pela frequência, que a memorabilidade ela venha porque a pessoa viu,
né, criou uma relação ali, seja mais, né, de arrepiar, porque viu, não sei, o Neymar sendo convocado. Sim. E ele falando que aqui tem entrega, ou seja, para o que a gente faz com o Melly Music, né, trazendo artistas ali para trazer, né, essa proximidade com o Mercado Livre, seja para uma campanha promocional também. Né, 7/7, né, com a Anitta, né, nossa primeira campanha com a Anitta, né, dentro de Mercado Livre, era parte do briefing, não é só uma campanha promocional, é a chegada da Anitta no Mercado Livre. Precisa ter a cara dela e precisa ter a cara dela com fit com o Mercado Livre. Né, e as pessoas precisam olhar e não quero que as pessoas olhem e falem, ah, tá, mais uma campanha com a Anitta. Não. Quero que as pessoas que gerem emoção, e quando eu falo emoção, não é só emoção de chorar. Quero que as pessoas riam, né? Que gere que gere humor no sentido de rir daquilo, que ache interessante, que olhe, que comente com alguém, né? Não é sobre gerar essa tocabilidade, né, imaginária, vamos falar assim, que todo marqueteiro quer sempre, mas quero que as pessoas comentem, que impacte de alguma maneira. Conexão emocional, né? É emocional de diversas maneiras, né? Diversas frentes. Ou seja, isso, dentro do que está vindo, pode ter certeza que é algo que sempre vai vir. E muita coisa a gente vai errar, e tudo bem, e vão aprendendo, e reconstruindo, e fazendo melhor. Mas já é muita coisa bacana aí. Segundo semestre, né, para a gente como um todo, ele é um segundo semestre muito forte, né, não só por conta de Black Friday, mas também aí né, dentro do nosso calendário de iniciativas, né, outros momentos que são muito importantes, né, seja no território de música, seja com Fórmula 1, né, vem aí GP de São Paulo, né, assim como vai ter GP no México, esse ano a gente tem o Checo Pérez também lá. Sim. Ou seja, vem muita coisa bacana aí ainda. Boa. Muito obrigado. A entrevista está entregue. Perfeito. Obrigado pelo convite. Assim, prazer enorme. Prazer estar contigo, principalmente aqui. Igualmente. E prazer estar aqui conversando com a galera. E para você que acompanhou a gente, muitíssimo obrigado pela sua audiência e continue nos acompanhando no @TerraAdvanceLab. E a gente se vê no próximo episódio.